Olá, queridos, bem-vindos à Escola Bíblica Online. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma semana para juntos nós avançarmos no estudo da Palavra de Deus. Com muita alegria hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Já estamos no mês de abril e, portanto, a partir desta semana iniciaremos a falar sobre o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esse é o tema do nosso trimestre e ao longo desse trimestre nós teremos 13 lições que irão abordar a vida do Senhor Jesus Cristo, a sua manifestação humana, também na sua divindade, a partir da perspectiva do apóstolo João, este apóstolo que é classificado, denominado como o apóstolo do amor. Nós vamos entender ao longo desse trimestre também por que se dá isso. E esta lição, a primeira lição do trimestre, é um tanto especial, porque ela vai, de alguma forma, introduzir o que nós vamos estudar ao longo desse trimestre e colocar as bases daquilo que será o nosso norte neste estudo da Palavra de Deus. Portanto, a lição de número 1, ela tem por tema o Verbo que se tornou em carne, e ela é baseada no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo o relato de João. Então nós vamos poder hoje, e também na lição presencial desta semana, meditar e aprofundar o entendimento bíblico, teológico, deste primeiro capítulo do Evangelho segundo João. Nosso texto áureo é o capítulo 1, verso 14 do Evangelho segundo escreveu João, onde a Bíblia Sagrada diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nossa verdade prática fala que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. E nossa leitura bíblica em classe está concentrada dos versículos 1 até o versículo 14 do Evangelho segundo escreveu João. E eu quero poder ler com os irmãos este texto, porque toda a lição desta semana está estruturada em cima dele, e nós vamos aqui já, de alguma forma, dar conta do que a lição apresenta nos seus 3 tópicos. Então diz a Bíblia Sagrada: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ou o poder, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Importante, meus irmãos, nós trazermos a visão e ao conhecimento dos irmãos que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós temos 4 relatos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a partir da visão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Os evangelhos no relato de Mateus, Marcos e Lucas, eles são classificados como sinóticos, ou seja, a partir de um mesmo ponto de vista, que trazem as mesmas informações. Ainda que nós vamos ver, né, que como são homens escrevendo inspirados por Deus, eles fazem a partir do seu ponto de vista, então de um relato ou outro encontramos diferenças que não comprometem o texto, mas que as complementam. João, no entanto, ele vai trazer outra perspectiva. João, quando escreve, ele tem um grande objetivo de mostrar Jesus como sendo Filho de Deus. Um homem perfeito, o Verbo encarnado, o grande eu sou,
que vai se manifestar na terra e trazendo consigo a presença de Deus, porque ele era Deus e ele é Deus, para habitar entre os homens. João é esse apóstolo que nós conhecemos e temos algumas informações tão preciosas sobre ele, e eu quero poder aqui lembrar aos irmãos que João é denominado o apóstolo do amor. Isso está no subtítulo do nosso trimestre. Porque o apóstolo do amor, ele é aquele que se reclina no peito de Jesus. Ele é aquele que tem a maior proximidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que quando nós lemos o relato do ministério da vida terrena de Jesus, nós vemos 3 grupos de pessoas que definem 3 tipos de relacionamento com ele. Nós vamos encontrar um grupo de trabalhadores, de servos, que são aqueles 70 que Jesus envia, eles vão trabalhar, eles vão pregar, eles vão fazer a obra. Nós vamos ter um segundo grupo, que é um grupo de 12, classificados como discípulos, e nós vamos ter um terceiro grupo, que é um grupo de somente 3, que são considerados amigos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João. João é o autor deste relato do Evangelho. João é esse que é irmão de Tiago, não é? Os filhos de Zebedeu, e ele é esse que caminhou no círculo mais íntimo de Jesus. Então Jesus tem os trabalhadores, os discípulos e os amigos. Estes grupos não são excludentes, ou seja, eles são complementares. Quem é trabalhador é somente trabalhador. Agora, quem é amigo, ele é tanto amigo quanto discípulo, quanto trabalhador ou servo. Então esta é a grande bênção, a grande dádiva de servir ao Senhor Jesus num nível maior de intimidade. É poder desfrutar de um relacionamento mais profundo, é poder vivenciar experiências maiores, e Pedro, Tiago e João tiveram esta oportunidade. E eu entendo que Jesus não teve um amor maior por eles, porque o amor de Jesus por nós, ele é igualitário. Agora, também entendo pela leitura da Bíblia Sagrada que estes 3, eles amaram Jesus mais que os outros. Por isso que, de alguma forma, eles atingiram um nível mais íntimo e mais profundo de relacionamento. Este é João, este é o mesmo João que foi o último dos discípulos, dos apóstolos a morrer. Ele foi quem recebeu a revelação do Apocalipse. E a história vai nos dizer que João foi o único que morreu de morte natural, os demais foram mortos, né? Dada a perseguição da igreja, a opressão ao evangelho. João, no entanto, não, ele foi preservado. Isso está registrado aqui ao longo do texto sagrado e nós vamos ver exatamente isso. Quero ler com os irmãos João no capítulo 20 e o versículo de número 31, porque aqui vai dizer qual é o objetivo deste relato de João. Ele mesmo diz, não é? Vamos ler a partir do 30, onde ele diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então este é o grande objetivo de João, fazer o relato do Evangelho a partir da sua perspectiva, inspirado pelo Espírito Santo e recebendo a revelação de Deus para escrever. Veja que ele não só vai tratar das suas experiências pessoais com Jesus e daquilo que ele presenciou como uma testemunha ocular, mas ele também vai ser inspirado para escrever algo que produz vida, a saber, para aqueles que creem no nome de Jesus e que ele é o Filho de Deus. Então esse é o grande objetivo dele, demonstrar Jesus como um ser humano, mas ao mesmo tempo como Deus entre os homens, perfeito, homem perfeito, e ele é o Filho de Deus. Estudamos isso no trimestre passado, quando falamos de Jesus como sendo Filho de Deus, não por um aspecto de criação, mas por um aspecto de identidade, carregando o mesmo DNA, carregando a mesma essência, carregando a mesma divindade. Este evangelho, portanto, ele se difere dos demais, por isso ele não está dentro daquele conceito sinótico que nós falamos, ou seja, ele tem um relato diferente, ele traz outros milagres, outras experiências, ele se concentra a mostrar o ministério de Jesus em Jerusalém,
diferente dos demais que abrem as demais cidades, regiões onde Jesus operou milagres, pregou o evangelho, curou os enfermos, salvou vidas. Nós vamos ver então que João tem esse cuidado de construir a sua narrativa a partir do que acontece dentro de Jerusalém no ministério de Jesus. E ele vai trazer algumas experiências que os outros não trouxeram. Ele não se ocupa tanto de falar sobre milagres. Nós vamos ver somente 7 milagres relatados por João aqui ao longo dos seus 21 capítulos. Então este não é o objetivo. O objetivo dele é mostrar a vida pessoal de Jesus, a sua interação com as pessoas e o que acontecia, qual era o propósito quando Jesus fazia um milagre. A exemplo do que nós encontramos no capítulo 9, daquele cego de nascença, que Jesus vai passando, os discípulos perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus diz, nem ele nem os pais, foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus faz um milagre tão lindo na vida daquele homem e depois tem todo um desdobramento deste milagre, até este homem reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele fala em resposta aos seus inquiridores sobre como fora curado, a primeira vez ele diz, foi o homem chamado Jesus, ou seja, o relato da humanidade de Jesus. Depois perguntam para ele, o que tu diz sobre este homem? E ele responde, eu vejo que ele é profeta, ou seja, um reconhecimento do ministério de Jesus. Mas depois, quando ele encontra Jesus na sinagoga, ou fora da sinagoga, porque ele for expulso, ele vai se prostrar e adorar ao Senhor e declarar que Jesus é Senhor, ou seja, um reconhecimento da sua divindade, do seu senhorio. Observe como João vai construindo. Então João ele vai escrever este relato do Evangelho já ali entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, ou seja, depois de já ter convivido com o Senhor Jesus, mais de 50 anos atrás. E João vai agora parar e, por uma inspiração do Espírito, escrever um relato. E uma das coisas mais marcantes que nós vamos encontrar aqui é como João começa o relato do Evangelho. Ele vai dizer exatamente no princípio, que faz uma clara alusão à primeira expressão da Bíblia Sagrada em Gênesis 1:1, onde nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. João pega a mesma expressão. E há algo sublime aqui que não é aleatório. Quando nós olhamos para isso, algumas pessoas vão pensar que Jesus fora criado nesse momento. Porque como João refere-se a um princípio como verbo, talvez possa gerar, e de fato algumas interpretações equivocadas do texto trazem essa visão, de que Jesus tenha sido criado. Isso é uma heresia. Jesus é eterno, tanto quanto o Pai. Nós já vimos isso ao longo de todo o trimestre passado. Então, ao que João está se referindo aqui? Quando nós lemos lá em Gênesis 1:1, no princípio, a expressão do hebraico lá é Bereshit, uma expressão conhecida nossa, que fala sobre um ponto no tempo ou no espaço em que alguma coisa começou a existir que não existia antes. E nesse contexto, inclusive, o próprio tempo começou a existir. Agora, quando nós lemos João 1:1, vemos esta mesma expressão no princípio. Aqui nós estamos diante de uma expressão grega, não é? Que no original é archê. Esta expressão significa na antiguidade ou no momento do princípio e não na criação das coisas. Então ele está falando no momento que tudo foi criado, no momento que as coisas começaram, lá na antiguidade, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então já temos aqui uma clara visão do que significa este no princípio, que de alguma forma pode gerar uma interpretação equivocada. Também vamos encontrar aqui uma forma tão linda de João começar esse texto, como se estivesse reescrevendo a história. Ou seja, teve um princípio lá no passado e agora tem um novo princípio com o advento da manifestação terrena do Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só neste primeiro versículo de João, nós estamos diante de temas extremamente vitais da nossa fé. Ele fala sobre a eternidade do Verbo, não é? Ele já estava no começo de tudo.
ele já era no começo de tudo, porque ele é desde a eternidade para a eternidade. Aqui também fala sobre a divindade do Verbo, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele era Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. E ele fala da igualdade do Verbo com Deus. Ou seja, não há diferença entre Deus e Jesus. O Filho e o Pai são o mesmo. Então nós estamos diante de temas tão vitais da nossa teologia e para a nossa vida cristã, a nossa fé. Vamos ver também que o uso dessa expressão verbo, e tudo isso está ao longo da nossa lição, meus irmãos. Os irmãos que estiverem na lição presencial desta semana e receberem a aula de forma estruturada, completa, vão ver exatamente que isso é o que a lição postula. Então nós vamos ver aqui que a expressão verbo também tem um sentido importante. Quando nós lembramos lá da criação, nós vamos ver, né, que Deus disse, haja luz, e houve luz. E a palavra de Deus, esse haja de Deus, foi sendo o agente criador de todas as coisas. E é interessante que este haja luz, ou seja, uma palavra criadora, faz diretamente uma alusão a este verbo, porque se nós lermos aqui no versículo de número 3, como nós lemos, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos lá para o original de Gênesis 1, e vemos esse haja de Deus, esta palavra criadora, o haja ali no original é raiá, não é? Esta expressão que tem sentido de criação, mas também traz o sentido de uma ordem para que algo seja feito. Faça-se. E esta ordem faz clara alusão à ação de Jesus na criação da humanidade, do universo e de tudo que existe. Quando nós avançamos aqui na nossa lição, nós vamos ver, né, que João apresenta a natureza de Jesus, porque ele começa falando da sua divindade, mas ao longo do texto nós vamos ver o aspecto da sua encarnação. Por isso que no verso 14 nós temos exatamente essa expressão, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este habitou, em outras traduções, ele vem com a palavra tabernaculou entre nós. E esta palavra, ela carrega melhor o sentido do que João estava escrevendo aqui. Né? Nós vamos lembrar que o tabernáculo no Antigo Testamento era aquele que fora construído nos dias de Moisés para abrigar a presença de Deus. Deus disse, eu quero habitar entre vocês. Mas ali estava uma presença simbolizada pela Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, a qual as pessoas não tinham acesso. Agora João vai dizer, o Verbo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele veio até nós e ele tabernaculou, ou seja, ele armou um novo tabernáculo em si mesmo, carregando entre os homens a presença de Deus. Este Jesus é o Jesus que nós servimos, aquele que carrega a expressão plena da presença de Deus entre nós, aquele que é a manifestação plena da glória de Deus entre nós. Por isso que a expressão tabernaculou vai ser tão importante. Ele assumiu a forma de homem e, como homem, ele trouxe Deus para habitar entre nós, a presença do Senhor Jesus Cristo. E lá no tabernáculo de Moisés, cada um dos utensílios do tabernáculo apontava para Jesus. Dentro do simbolismo da tipologia bíblica, nós temos claras alusões de que ali haviam representações do que Jesus traria em si mesmo, por isso que esta expressão tabernaculou. Por exemplo, nós temos o menorá, né, ou candelabro, que servia de luz para dentro do tabernáculo. Era uma representação de Jesus, a luz do mundo. Nós temos a mesa dos pães, não é? Que apresenta Jesus, o pão da vida. E assim sucessivamente, os irmãos, tendo tempo, podem aprofundar isto nesta lição presencial. Importante, irmãos, que ainda dentro desta verdade de que Jesus de fato esteve entre nós e ele foi encarnado em homem, nós precisamos lembrar do que Paulo escreveu aos Filipenses. Não é? Ele despiu-se da sua glória,
Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de homem. Ou seja, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, mas despiu-se dos seus atributos e não da sua essência. Ele assumiu a forma de homem. E nesta forma de homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus, todo joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este foi o grande objetivo de João, mostrar esta realidade, mostrar esta experiência divina e humana de Jesus como sendo o Filho de Deus. Nós vamos ver a sua humanidade manifestada ali no capítulo 4, por exemplo, quando ele fala com a mulher samaritana pedindo água para beber. Por que Jesus precisa de água para beber? Porque ele é homem, ele tem necessidades físicas. E assim nós vamos encontrar ao longo do Evangelho. Eu já citei aqui o capítulo 9, aquele cego dizendo ele é o homem chamado Jesus. Ou seja, um homem real que as pessoas conheciam, que tinha um nome, que de fato habitou entre nós, mas em nenhum momento deixou de ser Deus. Esta é a maravilha da encarnação. E nós vamos aprofundar tudo isso ao longo desse trimestre. Então, nosso convite é para você ficar conosco. Essas lições presenciais são uma degustação do que você pode encontrar na lição presencial aqui no domingo pela manhã ou no dia que acontece aí na sua congregação, né? E você ser edificado por esta palavra. Quero ler aqui a nossa conclusão, antes só reforçar para os irmãos que passamos, então, de uma forma mais corrida, o primeiro tópico, o Evangelho de João, o segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus, o terceiro e último tópico, a encarnação do Verbo. E a nossa conclusão diz, nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Esta é a grande dádiva a todos quantos recebem este Verbo encarnado. Este Filho de Deus na sua vida ganham o direito de serem feitos também filho de Deus. E nós podemos com muita alegria dizer, porque o Espírito testifica no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus e por isso clamamos Abba, Pai. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.